Terminei de ler Karl Marx. O livro que eu tenho é da Nova Cultural. Eu gosto muito desses livros da Nova Cultural, eles são facilmente colecionáveis, ficam bonitos na estante. Na minha impressão, são bem editados. E esse que eu tenho é a edição de 2005. Olha, o livro trata da crítica da economia política, do capital, o rendimento e as suas fontes. Chama atenção as numerosas vezes que Marx se reporta a Adam Smith. Inclusive eu tenho aqui o livro de Adam Smith. Se Marx com Engels é o pai do Manifesto Comunista, Adam Smith com seu livro A Riqueza das Nações é visto por muitos como o pai do Manifesto Capitalista. A impressão que tive é que, de tanto tentar compreender Adam Smith, a quem disse que um enorme progresso se lhe deve, o vértice socialista de Marx foi alterando no desenvolvimento do seu texto. Diversas vezes Marx afirma que o valor de troca de uma mercadoria varia conforme a quantidade do tempo de trabalho imediatamente contido nela, que toda mercadoria deve aparecer como encarnação direta do tempo de trabalho geral, e que as mercadorias devem entrar no processo de troca como tempo de trabalho geral objetivado. No início do livro, Marx diz que é esquisita a conclusão de que o preço de mercado das mercadorias aumenta ou diminui abaixo ou acima do seu valor de troca com a relação variável de oferta e demanda, e que, por conseguinte, segue-se que o valor de troca das mercadorias é determinado pela relação de oferta e demanda e não pelo tempo de trabalho contido nelas. Note que no início ele classifica como esquisita essa percepção. Entretanto, essa ideia de que o valor de uma mercadoria se dá pelo tempo de trabalho contido nelas persegue Marx ao longo do seu texto, mas logo lá pela terceira parte do livro, ele parece compreender que não importa quanto se trabalhe em algo ou quanto se pretenda cobrar por alguma mercadoria, se não tiver alguém disposto a pagar tal quantia, e que dessa maneira o preço é muito mais determinado pelo comprador do que pelo vendedor. Então, já quase no fim do livro, e a boca miúda, ele diz: a renda não determina diretamente o preço de mercado do produto individual, mas indiretamente, ao distribuir a proporção das espécies de produto, de tal maneira que, olhe só, procura e oferta condicionem o preço mais vantajoso. Para mim, causa espanto que os escritos de Marx tenham tamanho lugar na filosofia e no pensamento ocidental, especialmente no que tange a economia. Logo na introdução, falando de sua vida e obra, o consultor se refere a Marx como um esbanjador, boêmio. Não somente isso, mas que teria dilapidado os bens da esposa, que havia sido rica,
mas que agora enfrentava a pobreza por causa dele, impondo-lhe privações e uma miséria que chegou a tal ponto que muitas vezes ela não teve com que alimentar os próprios filhos. Dos 6 filhos que nasceram, apenas 3 atingiram a vida adulta. Olha, não há inteligência, nem sabedoria, nem louvor em querer compreender a política e a economia, tomando emprestado o pensamento de um homem que não conseguiu alimentar os próprios filhos. Esse é com certeza um caminho para a falência e para a fome, como aconteceu em todas as nações que tentaram e tentam fazer do marxismo o seu modelo político e econômico. Para mim, o livro pareceu em sua maioria chato, cansativo de se ler. O próprio consultor confessa: não é fácil a leitura dessa obra, que exige do leitor uma verdadeira ruptura com o senso comum. Apesar de o consultor querer justificar a dificuldade da leitura com a ruptura que se lhe impõe, um leitor médio já será capaz de compreender que tal dificuldade não reside nisso. Mesmo assim, indico o livro como um modelo daquilo que não se deve fazer.